administrar um governo inclusivo e garantir uma representação adequada de mulheres e jovens. Em nossa administração, mulheres e jovens terão destaque, disse ele. Nossa administração governará em seu nome, mas nunca governará sobre você, acrescentou. Vamos consultar e dialogar, mas nunca ditar. Devemos estender a mão a todos, mas nunca rebaixar uma única pessoa por ter opiniões contrárias às nossas. A Arábia Saudita acusou a Rússia de não cumprir inteiramente sua promessa de reduzir a produção de petróleo em resposta às sanções ocidentais, informou o Wall Street Journal no sábado, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Riad teria reclamado com altos funcionários russos sobre o assunto e pedido a Moscou que honrasse os cortes de produção de 500 mil barris por dia, BPD, que os dois maiores produtores de petróleo do grupo OPEP concordaram em fazer em abril. As restrições, que entraram em vigor em maio e devem durar até o final de 2023, visam apoiar os preços globais do petróleo. O volume total de petróleo retirado do mercado era estimado em 1,66 milhão de barris por dia. A decisão veio como uma etapa adicional após o acordo da OPEP para reduzir coletivamente a produção de petróleo em 2 milhões de BPD, que entrou em vigor em novembro de 2022. Em fevereiro, o vice-primeiro-ministro russo Alexandr Novak disse que a Rússia reduziria voluntariamente a produção de petróleo em março em 500 mil barris por dia, já que o país suspendeu as vendas a compradores que cumpriram um teto de preço imposto pelo Ocidente. A medida foi então prorrogada até junho, e posteriormente até o final do corrente ano. A Rússia realizou um dos ataques de drones mais massivos na Ucrânia até o momento, disse o presidente Vladimir Zelensky na noite de domingo, em meio a relatos da mídia sobre explosões em todo o país. O Ministério da Defesa de Moscou ainda não comentou o assunto. Em uma declaração no Telegram, Zelensky disse: "Hoje nosso país passou por um dos maiores ataques russos de Shahads, 54 drones por vez", referindo-se aos kamikaze UAVs, que os países ocidentais e Kiev afirmam ter sido fornecidos à Rússia pelo Irã. Teherã negou ter fornecido drones a Moscou durante o conflito. O Kremlin disse que só usa armas de fabricação russa na Ucrânia. O presidente ucraniano afirmou que quase todos os drones foram abatidos, acrescentando que, infelizmente, houve alguns ataques na região de Zitomir, na parte central do país. Anteriormente, Vitaly Buneco, chefe da administração local, disse que a Rússia realizou um ataque a uma instalação de infraestrutura na região. Ele não forneceu mais detalhes sobre a explosão, mas observou que não houve vítimas. China planeja enviar astronautas à Lua até 2030, anunciou Lin Shiqian, vice-diretor da Agência Espacial Tripulada da China, CNSA, na segunda-feira. Ele acrescentou que a missão se concentraria em dominar a tecnologia de voo espacial tripulado e preparar o terreno para uma maior exploração lunar, ao anunciar os planos no centro de lançamento de satélites de Jiuquan, no noroeste do país. Lin revelou que a China pretende realizar exploração científica e demonstrações tecnológicas relacionadas na superfície lunar, bem como aprimorar a tecnologia ligada a viagens de ida e volta tripuladas. Ele disse que um pouso na Lua está sendo planejado para 2030, mas não deu um prazo mais preciso. Lin afirmou que o CMSA pretende desenvolver um sistema de comutação e permanência de curto prazo para tripulações na Lua, enquanto explora oportunidades para testes integrados humano-robô. Os astronautas chineses também realizarão passeios lunares, coletarão amostras e realizarão pesquisas, afirmou o oficial do espaço. O senador norte-americano Lindsey Graham contestou as críticas russas aos comentários que ele teria feito durante uma recente viagem a Kiev. Um vídeo publicado pelo gabinete do presidente ucraniano parecia mostrar Graham aplaudindo as mortes russas, mas o senador agora sugeriu que a propaganda russa é a culpada pela polêmica. O vídeo postado por Kiev no domingo mostra Graham se reunindo com o presidente Vladimir Zelensky e discutindo a assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Em um ponto do clipe, Graham pode ser ouvido dizendo: "Os russos estão morrendo. É o melhor dinheiro que já gastamos." As frases são separadas por um corte de edição. A citação rapidamente atraiu forte reação de Moscou, com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmando que é difícil imaginar uma vergonha maior para um país do que ter tais senadores. O ex-presidente Dmitry Medvedev chamou o republicano de 67 anos de velho tolo. O Ministério do Interior da Rússia emitiu um mandado de prisão para Graham, enquanto o chefe do Comitê de Investigação da Rússia, Alexander Bastrykin, também pediu a abertura
abertura de um processo criminal sobre os comentários do senador. No entanto, em uma declaração por escrito a Reuters, Graham rejeitou as críticas e atacou o que chamou de máquina de propaganda russa. O senador explicou que o que disse a Zelensky foi que foi um bom investimento dos Estados Unidos para ajudar a libertar a Ucrânia. Embaixador da República Centro-Africana, RCA na Rússia, Leon Dodonupanagadze, disse que o seu país está interessado em ter uma base militar russa no seu território que possa acomodar entre 5.000 e 10.000 soldados. Nosso país é o primeiro país da África que resistiu aos franceses, disse ele em entrevista publicada pelo Izvestia na segunda-feira, acrescentando que uma base militar russa ajudaria a reforçar a RCA, onde as ameaças à segurança permanecem e se agravaram devido ao afluxo de refugiados do Sudão devastado pela guerra. O embaixador elogiou o papel dos instrutores militares russos no fortalecimento das forças armadas de seu país e enfatizou a importância de continuar a cooperação técnico-militar, apesar da oposição de alguns países. Nas últimas semanas, quando a Rússia nos entregou 6 aeronaves militares, foram os franceses que começaram a se ressentir, gritando e gritando. Mas isso não é da nossa conta. Estamos interessados em cooperação com a Rússia, observou Dodonupanagadze. Em dezembro do ano passado, os últimos 130 soldados franceses da missão logística Mislog B deixaram a capital Bangui como resultado das tensões com a França sobre a crescente presença militar russa. Soldados de manutenção da paz da OTAN formaram cordões de segurança em torno de 4 prefeituras em Kosovo para conter os protestos sérvios contra prefeitos de etnia albanesa que tomam posse em uma área de maioria sérvia após as eleições que eles boicotaram. Em Zvečan, uma das cidades no norte de Kosovo, a polícia estadual, composta inteiramente por albaneses étnicos depois que todos os sérvios deixaram a força no ano passado, borrifou gás-pimenta para repelir uma multidão de sérvios que rompeu uma barricada de segurança na segunda-feira e tentou forçar seu caminho para o prédio do município, disseram testemunhas. Em Leposavić, perto da fronteira com a Sérvia, tropas de manutenção da paz dos Estados Unidos com equipamento anti-motim colocaram arame farpado em volta do prédio do município para protegê-lo de centenas de sérvios furiosos reunidos nas proximidades. Esta manhã, a missão KFOR liderada pela OTAN aumentou a sua presença em 4 municípios do norte do Kosovo na sequência dos últimos desenvolvimentos na área, disse um comunicado da KFOR, ou Kosovo Force. Em consonância com o seu mandato, a KFOR está pronta para tomar todas as medidas necessárias para garantir